Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Esse é o nosso quadro A Bíblia pela Bíblia. Eu sei que eu estou em falha com vocês porque esse vídeo era para ter subido para o canal aqui na semana passada, mas eu tive alguns contratempos aí, alguns contratempos extras e não consegui subir o vídeo. Bom, mas está subindo agora, então isso é o que importa. Me perdoem, sejam bem-vindos mais uma vez. E eu quero aproveitar e já deixar registrada aqui a minha gratidão a todos vocês que participaram no primeiro vídeo, porque no primeiro vídeo nós falamos sobre a sombra de Pedro. E então eu expliquei lá, né, sobre o objetivo desse quadro A Bíblia pela Bíblia. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá assistir sobre a sombra de Pedro, e aí eu dou uma explicação lá sobre o objetivo desse quadro, A Bíblia pela Bíblia, e pedi que vocês deixassem aqui nos comentários as suas sugestões de temas, e muitos de vocês enviaram sugestões de temas, comentários, e eu fiquei muito feliz e muito agradecido pelo feedback de vocês e pela interação, pela maneira como vocês se interagiram e pelas sugestões. E olha que eu percebi aqui algumas sugestões assim até polêmicas, me parece que vocês gostam mesmo de ver o circo pegando fogo, hein? Bom, brincadeiras à parte, não tem nenhum tema polêmico. Na verdade eu nem gosto muito de usar essa expressão polêmica, porque parece que às vezes a gente, na tentativa de fugir do debate ou por temer o contraditório, ou por não aceitar às vezes o outro lado que muitas vezes discorda de mim, eu jogo na conta da polêmica. Ah, não vou mexer com esse tema porque ele é polêmico, não vamos entrar nesse assunto porque esse assunto é polêmico. E muitas vezes é uma tentativa de não querer enfrentar, de não querer dialogar, de não querer estabelecer ali uma troca de ideias. E eu penso que a troca de ideias, o diálogo é muito importante, principalmente nessa altura aí em que nós estamos vivendo, esse cenário que nós estamos vivendo no nosso país, especialmente político, no âmbito religioso, e agora com essa crise global, com essa pandemia. Enfim, eu acredito que o diálogo pode sim trazer grandes contribuições. Como você viu aí no tema, hoje eu quero falar aqui sobre o Cântico de Miriam. Será que Miriam cantou mesmo Só o Senhor é Deus? Será que quando ela começou a cantar e a bater aquele tamboril, porque o texto bíblico diz que ela pegou um tamboril e saiu lá com as outras mulheres, dançando e tocando e cantando. Mas o que foi que ela cantou? Ela cantou isso mesmo? Só o Senhor é Deus? Eu acredito que vocês devem lembrar, tanto quanto eu, daqueles quadros antigos, né? Na casa da minha avó tinha lá um quadro que era a imagem de Moisés segurando assim um cajado e aquela multidão de gente passando pelo Mar Vermelho. Um quadro que ilustrava, né, a travessia do Mar Vermelho, um quadro antigo. E também as letras dos hinos, os cânticos. Quantos cânticos nós não já ouvimos, quantos cantores nós temos aí que cantam, né? E a letra dos cânticos retratando essa história da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho e falando do Cântico de Miriam e atribuindo a expressão Só o Senhor é Deus a Miriam, como se Miriam tivesse cantado do outro lado, usando essa expressão Só o Senhor é Deus. E eu poderia dar vários exemplos aqui de vários cânticos, mas eu selecionei um aqui que eu vou ler a letra dele para vocês e quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: não estou fazendo nenhuma crítica do hino, não estou fazendo uma análise também da letra do hino, muito pelo contrário, eu gosto muito desse cântico. Esse cântico, ele até fala muito comigo, eu tenho por ele até um carinho assim especial, porque ele tem todo um significado assim para mim, que ele mexe muito com as minhas lembranças. Eu me lembro muito de quando eu era criança, chegava na casa do meu avô, da minha avó, e lá eles estavam ouvindo lá no toca-disco dele. Parece que eu vejo meu avô sentadinho na cadeira do lado de fora da casa dele assim, e ouvindo esse cântico, cabecinha branquinha, e eu via lá meu avô
ouvindo esse cântico, que é muito bonito, a melodia é bonita e ele foi gravado pelo Duo Univoz. Eu não sei se a autoria desse cântico é do Duo Univoz, mas eu sei que foi gravado por eles e foi gravado também por outros cantores. A letra diz assim: olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou, viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou, viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Aí ele diz assim: Moisés ficou apavorado, naquele momento estava cercado, tinha água na frente, Faraó atrás, gente de todo lado, tinha água na frente, Faraó atrás, gente de todo lado. Moisés tocou com o seu cajado, as águas se abriram e eles se alegraram. O povo passou e Miriam cantou lá do outro lado. Aí ele diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e esse Deus bendito foi quem nos salvou. Aí ele repete de novo o refrão, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e foi esse Deus bendito, e esse Deus bendito foi quem nos salvou. Bom, por que eu estou citando essa letra desse hino antigo? Eu poderia ter pego outras letras que contam também, retratam também a travessia do Mar Vermelho, colocando na boca de Miriam essa expressão, só o Senhor é Deus. Mas por que eu peguei essa letra aqui? Porque ela é bem mais antiga e eu acredito que deve ter mais de 40 anos esse cântico, porque desde que eu me entendo por gente, eu ouço esse hino e como eu contei aqui já para vocês, quantas vezes cheguei na minha avó, tá viva aqui na minha memória, quantas vezes cheguei na casa da minha avó e ouvi esse cântico lá, minha avó ouvindo esse cântico. E eu peguei essa letra mais antiga para vocês verem exatamente isso, que faz tempo, não é de agora. Essa ideia de que Miriam cantou dizendo só o Senhor é Deus não é uma ideia nova. Faz tempo que se vem fazendo essa leitura de que o povo de Israel passou o Mar Vermelho, do outro lado Miriam se juntou com as outras mulheres, cantou, dançou e cantou. E o que foi que ela cantou? Ela cantou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas foi isso mesmo que ela cantou? Foi esse o cântico? A expressão que ela usou para agradecer, para celebrar aquela grande vitória, aquele grande milagre que o povo de Israel viveu naquele dia, era composta por essa expressão, só o Senhor é Deus? Vamos ver o que diz a Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 20. É o texto onde está registrado que Miriam dançou com as outras mulheres. E o texto diz assim, versículo 20 do capítulo 15 do livro do Êxodo. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, versículo 21, olha o que foi que ela cantou. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Vou ler de novo. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Aonde é que está aí a expressão só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Não está. Mas essa expressão está na Bíblia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa expressão é bíblica, ela está na Bíblia. Alguém usou essa expressão, alguém falou essa expressão. Quem foi que disse só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Quem foi que usou essa expressão? Em qual situação, em qual contexto da Bíblia essa expressão só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus aparece? No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nós temos uma história muito conhecida, que é aquela história em que Elias desafiou os profetas de Baal, lembram? Elias desafiou os profetas de Baal
E depois dos profetas de Baal terem orado, terem clamado e se cortado com facas, como diz o texto, Elias ainda zombava deles: clame mais alto, talvez ele esteja viajando, clame mais alto, talvez ele ouça vocês. E eles envergonhados, decepcionados, porque Baal não ouviu mesmo e nem vai ouvir. Elias então tomou a palavra quando chegou o seu momento, quando chegou a sua vez, que o texto diz que eles clamaram de manhã até o meio-dia, e Baal não mandou fogo. Aí Elias tomou a palavra e disse: agora é minha vez. Aí ele foi lá, consertou o altar, preparou o altar, tudo. Você conhece bem a narrativa, não vou entrar aqui nos detalhes da história, mas o certo é que Elias orou, clamou a Deus, e o que foi que aconteceu? Deus respondeu por fogo, ou com fogo. E o capítulo 18, versículo de número 38, é exatamente isto que diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. E o texto bíblico diz que o Senhor respondeu por fogo, ou com fogo, versículo de número 38, caiu fogo do Senhor, e esse fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, e ainda lambeu, secou essa água que estava ali nessa vala, nessa valeta em volta do holocausto. E aí o versículo 39, olha o que diz o versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: agora sim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então quem usou essa expressão foi o povo. O povo que, envergonhados diante do profeta do Senhor, reconheceram que só o Senhor é Deus. Porque Elias clamou a Deus, o fogo desceu do céu, como eu já li aqui para vocês no versículo 38, e eles então, reconhecendo isto, se expressaram dizendo: só o Senhor é Deus. Então quem usou essa expressão não foi Miriam. Miriam não cantou só o Senhor é Deus, ela cantou. Mas o que foi que ela cantou? Eu acabei de ler para vocês lá no livro do Êxodo. Ela não cantou essa expressão só o Senhor é Deus. Aí você diz assim: ah, pastor, mas o que isso muda? Teoricamente nada. Sim. Ah, mas isso vai influenciar na minha salvação? Não. Vai influenciar na minha fé? Não. O que isso muda na minha fé, na minha salvação? Quais são as implicações? Nenhuma. Como eu disse, a ideia aqui não é ficar polemizando ou querendo achar pelo em ovo, não. A ideia aqui é desafiar você a vir para a Bíblia. Por isso o nome do quadro, A Bíblia pela Bíblia. A ideia aqui é desafiar você a conferir o texto na Bíblia, a sair dessa dimensão de eu aprendi assim, eu ouvi assim. Porque às vezes eu tenho conversado com muitas pessoas que dizem isso. Ah, pastor, mas eu ouvi fulano falar assim. Ah, mas o pregador falou isso. Ah, mas eu aprendi assim, mas eu ouvi dizer que era assim. E nunca teve o cuidado de conferir na Bíblia, conferir lá no texto bíblico, se aquilo que ele ouviu dizer que é assim, é de fato assim. Então, a minha proposta aqui é provocar você mesmo que você confira o texto, confira, leia. Porque assim, isso aqui aparentemente pode ser uma coisa insignificante, uma coisa pequena, uma coisa boba. A gente simplesmente trocou, né? Coloca na boca de Miriam, que Miriam cantou dizendo só o Senhor é Deus. Tem algum pecado nisso? Não, só o Senhor é Deus mesmo. Embora foi outra coisa que ela tenha cantado, mas, né? Mas a questão aqui é a seguinte, pode parecer uma coisa simples, mas esta coisa que pode parecer simples pode resultar num grande prejuízo. Porque vocês sabem muito bem, sabe, tanto quanto eu, que há muitas seitas em redor do mundo. Há muita gente falando em nome de Deus. E há muita gente que mesmo que estejam falando em nome de Deus, mas estão falando enganosamente. E a maioria dessas seitas que existem em redor do mundo e desta quantidade enorme de pessoas que falam em nome de Deus, mas falam enganosamente, é resultado, a maioria, é resultado de má interpretação da Bíblia, de uma leitura equivocada da Bíblia, de uma frase mal
mal construída. Você lê um texto e aí quer construir uma frase a partir daquele texto e se constrói de forma errada, de forma equivocada, a ponto até de ferir o texto, ferir o que o texto de fato quer dizer, de fato quer falar. Então, pode parecer uma coisa simples, mas serve para nós de alerta, para nós termos mais cuidado com a Bíblia, lermos a Bíblia com cuidado, com atenção. Interessante que eu vejo as pessoas aí a ponto de idolatrar a Bíblia, né? Eu vejo pessoas aí que a partir das suas teologias, de suas construções teológicas, beiram o fanatismo e beiram uma idolatria da Bíblia, chegam a ponto de idolatrar a Bíblia. Mas olha que irônico, vão até as últimas consequências a ponto de idolatrar a Bíblia, mas distratam tanto a Bíblia, querem endeusar tanto a Bíblia e terminam até distratando a própria Bíblia, inclusive com a atitude de idolatrá-la, com a atitude de endeusá-la, porque a Bíblia não está na nossa mão para ser idolatrada e nem para ser endeusada. A Bíblia está na nossa mão para ser lida. E para ser lida eu ouvi uma expressão que eu achei tão bonita, tão maravilhosa, em que a pessoa dizia assim: a Bíblia é como se fosse uma caixa de e-mails. Sabe quando você vai lá abrir sua caixa de e-mails? E aí você abre aquela caixa de e-mails e você se depara com um monte de mensagens carinhosas de uma pessoa que você ama muito, de um amigo que te ama de paixão, ou mesmo do seu pai, do seu próprio pai, te mandou um monte de e-mails ali carinhosos. E eu ouvi essa expressão, achei maravilhosa. A Bíblia é como se fosse essa caixa de e-mails, cheias de declarações de amor do nosso Pai Celestial para conosco. Então nós temos que ter esse cuidado de ler a Bíblia assim, ler a Bíblia com as lentes de Jesus, ler a Bíblia com os óculos de Cristo, ler a Bíblia a partir de Jesus e ver na Bíblia tudo o que combina com Jesus, tudo o que tem a face de Jesus, tudo o que tem a ver com a vida de Jesus. E eu acho isso muito irônico, que às vezes as pessoas idolatram muito a Bíblia, e a Bíblia não é para ser idolatrada, e as pessoas endeusam tanto a Bíblia e terminam pecando contra a própria Bíblia quando distratam a Bíblia, desconsideram a Bíblia no sentido de se apegam com o que ouviu falar, com frases prontas ou com frases de efeito, que é jogada na conta da Bíblia e que você vai ler na Bíblia e aquilo não está na Bíblia. Não é irônico isso? Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.